Olha, se tem uma parte do TCC de Direito que dá um frio na espinha, é a tal da seção de materiais e métodos. Mas e se eu te contar que ela, na verdade, é a maior aliada para um trabalho nota 10? Pois é, hoje a gente vai desmistificar essa seção, que é simplesmente a base de tudo para um trabalho ter credibilidade. Então vamos direto ao ponto, né? A grande questão que todo mundo que pesquisa se faz é: como eu provo que o meu trabalho não é só um monte de achismo, que é um estudo sério, bem fundamentado? A resposta, gente, está toda no método. É exatamente para isso que serve essa sessão. Pensa nela como o coração da credibilidade do trabalho. É tipo um manual de instruções da pesquisa, sabe? Mostrando para qualquer um o passo a passo exato que foi seguido. A palavra-chave aqui é uma só: transparência. Para a gente entender isso de vez, nosso roteiro vai ser bem simples. Primeiro, a gente vai ver por que essa seção é o pilar da pesquisa. Depois, vamos mergulhar nos tipos e fontes mais comuns no direito. Na sequência, a gente desvenda como falar da coleta e análise de dados e, no final, a gente amarra tudo, falando da importância do rigor e da transparência. Ok, vamos começar pelo começo, pelo mais importante. É muito fácil cair na tentação de achar que essa sessão é só uma formalidade. Sabe, um capítulo para encher linguiça. Mas é justamente o contrário. Ela é a fundação que vai sustentar todos os argumentos que vêm depois. Então, o ponto central é a clareza. O objetivo é ser tão transparente, mas tão transparente, que um outro pesquisador, ou, sei lá, até mesmo a banca examinadora, consiga entender exatamente o caminho que foi percorrido. É isso que valida o argumento e que faz a ciência, inclusive a jurídica, avançar em bases sólidas. Beleza, então vamos para a parte prática para ver como é que se constrói isso. O primeiríssimo passo é definir e explicar qual foi a abordagem de pesquisa escolhida. O ponto de partida é sempre esse: declarar o tipo de pesquisa. E olha, no universo jurídico, em que a gente lida com interpretação de texto, de intenção, de argumento, a abordagem qualitativa é quase sempre a estrela do show. O foco aqui está na qualidade da análise dos conceitos e não tanto em números. Agora, o que é bem interessante aqui é a diferença entre os dois tipos mais comuns. A pesquisa bibliográfica, ela vai analisar o que já foi escrito sobre o tema, os livros, os artigos, a doutrina. Já a pesquisa documental vai direto na fonte primária. A lei em si, a decisão do tribunal, um relatório oficial. E essa lista ilustra muito bem a importância de mostrar onde a busca foi feita. Não dá só para dizer que foi feita uma pesquisa. Tem que indicar onde. Bibliotecas, bases de dados como Cielo, plataformas como Velex, tudo isso mostra a seriedade e a profundidade do levantamento. Certo, a gente já definiu o quê. Agora, a gente precisa ir para o como. É nessa parte que a gente detalha as ações, o passo a passo de como as informações foram reunidas e, depois, interpretadas. Se o trabalho é uma revisão da literatura, o processo tem que ser sistemático. É fundamental explicar como as palavras-chave foram escolhidas, quais bases foram usadas e, o mais importante, quais foram os critérios para decidir o que entrava e o que ficava de fora. Isso é o que impede a pesquisa de parecer uma coleção aleatória de textos. É a diferença entre uma busca no Google e uma investigação científica de verdade. E por falar em critérios, a escolha das fontes nunca é à toa. É preciso justificar. Por que esse autor é uma referência na área? A publicação é recente o suficiente para mostrar como o debate está hoje? E o mais básico de tudo, o texto realmente responde ao problema da pesquisa? Ser seletivo aqui é um sinal claro de rigor. Mas, peraí, nem toda a pesquisa jurídica fica só nos livros e artigos. E quando tem uma coleta de dados originais, como é que se faz? Instrumentos como entrevistas ou questionários também podem ser usados, e a regra de ouro da transparência vale aqui também com certeza. Por exemplo, se foram entrevistados advogados sobre uma lei nova, é preciso detalhar quantos eram, de quais áreas, como foram selecionados. Cada detalhezinho desses reforça a validade do que foi encontrado. Ok, todo o material foi coletado, mas ter os ingredientes não faz o prato. A etapa final da metodologia é explicar a receita. Como exatamente todo esse volume de informação foi trabalhado para chegar nas conclusões do trabalho. No direito, a análise é quase sempre um trabalho de detetive. É qualitativa, envolve interpretar o que está nas entrelinhas dos textos, confrontar o que diferentes juristas dizem sobre o mesmo assunto, rastrear a evolução de uma lei ao longo do tempo. A análise quantitativa é mais rara, mas pode aparecer, por exemplo, na hora de analisar dados estatísticos sobre as decisões de um certo tribunal.
E aí, depois de todo esse processo, a gente chega no grande resultado, no motivo pelo qual ter uma seção de materiais e métodos bem feita eleva, e muito, o nível de qualquer trabalho acadêmico. Essa citação aqui, ela resume tudo de forma perfeita. Um método bem descrito não é só para cumprir tabela não, é a prova viva da transparência e do rigor científico que validam a pesquisa inteira. É o que transforma uma monografia numa contribuição de verdade para o conhecimento. E para fechar, fica aqui uma pergunta que é o verdadeiro teste final. Ao terminar de escrever a seção de métodos, vale a pena se perguntar: outra pessoa conseguiria replicar este estudo seguindo exatamente estes passos? Se a resposta for um sim bem seguro, pronto. A pesquisa tem uma base de credibilidade que não dá para derrubar.